Olá, eu sou Fernando Ibanez e hoje vamos falar de placas ósseas. As placas são implantes internos bastante versáteis e vastamente aplicados na correção de fraturas e outras doenças ósseas. As placas convencionais, também chamadas de DCP, placas de compressão dinâmica, ou LCDCP, placas de compressão dinâmica e contato reduzido, em inglês, são presas ao osso por atrito, ou seja, um parafuso passa por um furo na placa e aperta a placa sobre o osso. A mesma placa convencional ou bloqueada, não importa, a mesma placa pode exercer diferentes funções na fratura. Uma placa pode exercer a função de compressão na fratura, em que ela é aplicada de forma que os dois fragmentos de uma fratura sejam comprimidos, ou seja, o gap da linha de fratura é anulado. A ausência de gap e a compressão dos dois fragmentos permite a consolidação primária. Esse tipo de placa é aplicado essencialmente em fraturas transversas. As placas também podem ser aplicadas com a função de neutralização, em que a sua aplicação deve neutralizar forças que, em tese, colapsariam a fratura. Também podem ser aplicadas as placas com a função de ponte, em que os dois grandes segmentos da fratura são alinhados, o comprimento do osso é mantido, as articulações proximal e distal do osso são alinhadas, e esse tipo de placa em ponte permite movimento da fratura, o que gera um calo exuberante. As placas também podem ser aplicadas com a função de apoio, ou buttress. Esse tipo de placa impede o colapso de fraturas periarticulares. As primeiras placas compressivas foram desenvolvidas em 1969. Elas são compostas e fabricadas com orifícios ovalados e cujas bordas apresentam um plano inclinado. Esse tipo de conformação dos orifícios permite a compressão axial da fratura. O parafuso, quando aplicado, desliza por um plano inclinado e traciona a placa sob si. Como a placa está presa ao outro fragmento da fratura, a tendência é que a linha de fratura seja comprimida. Observe nos desenhos a seguir como essa compressão acontece através da cabeça do parafuso, que tem um formato semi-esférico, deslizando pelo plano inclinado do furo da placa. Repare que a cabeça do parafuso, desenhada em cinza, tem o formato de meia esfera, e o orifício da placa, num corte transversal, tem uma de suas bordas conformando um plano inclinado. Quando a cabeça do parafuso toca esse plano inclinado, a tendência é que ela deslize de forma oblíqua em relação ao eixo longo do parafuso. Se a placa estiver solta sobre o parafuso, e ela está, à medida em que o parafuso desliza pelo plano inclinado, a placa escorrega sob ele, uma vez que o parafuso está preso ao osso e a placa não. Repare nesta outra sequência. Quando a esfera toca o plano inclinado, o vetor de força longitudinal do parafuso se decompõe num vetor de força para a esquerda da tela, que traciona a placa. Quando o parafuso toca a porção plana do orifício e se acomoda no fim do plano inclinado, a força que o parafuso exerce da rosca do osso comprime a placa em direção ao osso. Isso mantém a placa estável por atrito. Esses parafusos são chamados de parafuso com função compressão. Eventualmente, não se deseja fazer compressão na linha de fratura com a placa. Então, o parafuso é aplicado na outra extremidade do furo, como vocês podem observar nos desenhos à direita e na porção inferior do diapositivo. Neste caso, a esfera toca a placa imediatamente numa reconcavidade que tem o formato da cabeça do parafuso. Isso faz com que a placa seja comprimida em direção ao periósteo sem que haja movimentação da placa. Repare no filme a seguir como a placa deslizando sobre o parafuso pode promover a compressão da linha de fratura.
Note que a extremidade da esquerda da placa está presa ao osso, e o parafuso mantém a placa fixa a esse fragmento. À medida em que o parafuso da direita é instalado sobre o plano inclinado, a placa desliza sob ele e comprime o foco da fratura. A compressão, como já disse anteriormente, neutraliza o gap da fratura, permite zero mobilidade entre os fragmentos e facilita a consolidação primária, aquela que acontece sem formação de calo ósseo. Mas por que comprimir uma fratura? O calo primário é melhor que o calo secundário? A principal razão para que haja compressão de uma fratura é impedir que haja ciclos, ou seja, movimento da linha de fratura e fadiga do metal. Também resulta na divisão de cargas entre o implante e o osso, uma vez que a coluna óssea foi reconstruída e comprimida. Então, comprimir a fratura preserva o implante e permite pleno apoio do membro imediatamente após a reparação da fratura. Repare na animação a seguir de um modelo a aplicação de uma placa compressiva. Vocês devem notar que após a aplicação da placa de compressão, um pequeno gap fica na porção trans da placa. Isso acontece porque a compressão acontece imediatamente sob a placa, e o osso distante da placa sofre menos ação da compressão. Para que esse efeito tenha menos interferência sobre a consolidação da fratura, a placa deve sofrer um pré-tensionamento, que é um encurvamento excessivo da placa no local da fratura, para que o gap na porção trans seja neutralizado no momento da compressão. Observe agora que a placa está sendo fixada no fragmento da direita. Foi feito o orifício, o macheamento, a medição e o parafuso está sendo aplicado. Agora, a placa está sendo fixada na outra extremidade. Essa é uma outra técnica da aplicação da placa de compressão. Agora, um terceiro parafuso neutro fixa definitivamente a placa no fragmento da direita. E um parafuso de compressão será aplicado próximo ao foco da fratura. O parafuso da extrema esquerda não foi completamente apertado, para permitir o deslizamento da placa sob o parafuso próximo ao foco da fratura. O movimento da placa sob o parafuso é muito sutil. Em média, uma placa 3,5 mm mobiliza o foco da fratura em 1 mm. Reparem que após a aplicação da placa, um pequeno gap se instala ou permanece na porção trans da fratura. Para que isso não aconteça, é realizado o pré-tensionamento. Neste exemplo, esta mesma placa será removida e será pré-tensionada, ou seja, uma pequena curvatura será gerada na placa no ponto em que ela fica sobre a fratura. Repare que imediatamente abaixo da placa houve um gap. Essa placa foi removida e foi pré-tensionada. Notem que foi produzido um encurvamento excessivo da placa no ponto em que ela sobrepõe a fratura. Agora a placa foi reaplicada. Note que quando o parafuso for comprimido novamente, o gap da cortical trans vai desaparecer. As placas compressivas devem sempre ser pré-tensionadas para evitar a formação de gaps na cortical trans e micromovimentos que podem causar reabsorção óssea, fadiga do implante ou até mesmo consolidação retardada. Outra função das placas é a de neutralização. As placas aplicadas com a função de neutralização anulam forças que poderiam desestabilizar ou colapsar a redução prévia. É importante ressaltar que para que uma placa tenha função neutralizadora, a reconstrução da coluna óssea é imprescindível. Note no exemplo abaixo que a fratura butterfly foi reduzida e comprimida com os dois parafusos que estão exercendo a função de compressão. A placa, mesmo com os parafusos reduzindo a fratura passando por dentro da placa, tem tão só
a função de manter estável a construção que os dois parafusos proporcionaram. Na animação a seguir, os senhores poderão notar que a fratura será reconstruída e reduzida com dois parafusos de compressão. Essa é uma fratura típica da tíbia em butterfly. A fratura foi reduzida, um parafuso compressivo foi aplicado, trazendo o fragmento butterfly para um dos fragmentos principais da fratura, e agora um outro parafuso com função compressiva também está sendo aplicado para que esses três fragmentos fiquem próximos, reduzidos e comprimidos. A fratura está sendo tratada com a aplicação desses dois parafusos. Ocorre que esses dois parafusos não têm força suficiente ou resistência para que, durante a aplicação da carga, essa fratura se mantenha estável. Assim, com a finalidade de neutralizar as forças de compressão, arqueamento, curvatura, torção, tração, que poderiam causar o colapso dessa construção, uma placa de neutralização é aplicada. A placa foi devidamente retorcida e será aplicada com parafusos neutros sobre a linha da fratura, evitando-se que os parafusos passem pelas linhas de fratura. Essa placa não tem função de manter estável a fratura, mas de neutralizar as forças que seriam capazes de desestabilizar a fratura. A ordem de aplicação dos parafusos varia dependendo da corrente que se segue. Em geral, os parafusos são aplicados de modo alternado, em cada extremidade da placa, para que haja o alinhamento axial da mesma, e em seguida de um lado e de outro da placa. No caso das placas de neutralização, a utilização de pelo menos 6 corticais de cada lado ou em cada fragmento maior é indicada para que a placa tenha resistência suficiente. Notem que as linhas de fratura foram preservadas durante a aplicação dos parafusos. Uma outra função das placas são as placas em ponte. As placas em ponte permitem a abordagem biológica da fratura, ou seja, permitem que o foco da fratura, o hematoma inicial, sejam preservados. A despeito da menor estabilidade, existe a preservação do ambiente biológico. A placa em ponte recebe todas as forças da fratura, e seu princípio está em manter o comprimento ósseo, o alinhamento rotacional e axial do osso para que o calo ósseo se desenvolva de modo secundário. Em geral, fraturas tratadas com placas em ponte apresentam calos grandes e exuberantes. É importante avaliar a quantidade e posição dos parafusos, para que as forças não se concentrem num único ponto da placa. De modo geral, as placas ponte devem ocupar toda a extensão do osso, não importando o local onde a fratura se encontra. Também deve-se primar para que os parafusos estejam o mais longe possível do foco da fratura. Em geral, com placas de compressão dinâmica ou de pouco contato, são necessárias 6 corticais em cada fragmento maior. A resistência ao arqueamento da placa pode ser implementada com a aplicação de um pino intramedular, numa construção chamada de placa e pino, ou em inglês, plate and rod. Isso aumenta a resistência da placa à curvatura. Note nos exemplos a seguir que existem 2 placas aplicadas na forma de ponte, uma sem pino e uma com pino. Para a colocação da placa em ponte, mantém-se a placa alinhada axialmente com a aplicação de um parafuso em cada extremidade. Esses 2 parafusos serão importantes para a manutenção do comprimento e alinhamento rotacional do membro. Reparem também que os 4 passos para a aplicação de um parafuso são sempre respeitados e na mesma ordem: perfuração, medição, macheamento e aplicação dos parafusos. Nesse caso, todos os parafusos serão aplicados na posição neutra do furo, sem compressão. Reparem que falta um fragmento da coluna óssea, e essa fratura nunca poderia receber carga. Todas as cargas dessa fratura serão
recebidas e neutralizadas pela placa. As placas de apoio, ou buttress plates, são placas aplicadas em fraturas articulares. Geralmente, a redução anatômica das fraturas pode colapsar e originar um gap, ou um pequeno degrau na superfície articular. A utilização das placas de apoio faz com que a estabilidade das fraturas articulares se mantenha mesmo durante a carga da aplicação sobre a articulação. Existe um outro tipo de placa que é chamado de placa bloqueada. A placa bloqueada é diferente da placa convencional porque o parafuso fica preso à placa e ao osso. Com o uso das placas bloqueadas, não é necessário o contato da placa com o periósteo, uma vez que o parafuso se fixa à placa e ao osso. A placa não precisa ficar presa ao osso pelo atrito. Isso exige menos retorcimento e menos desvitalização do periósteo, facilitando a proliferação do calo ósseo. O uso de placas bloqueadas permite também a abordagem biológica. Nesta ilustração, perceba que a cabeça do parafuso se acopla e se fixa à placa, e ao mesmo tempo o parafuso se acopla e se fixa ao osso. Existem placas no mercado que são chamadas de placas combinadas. Os parafusos, os orifícios da placa, permitem a aplicação de parafusos convencionais e parafusos bloqueados. Nessa ilustração, é possível observar que os parafusos convencionais podem se angular no orifício da placa e os parafusos bloqueados mantêm sempre o mesmo ângulo em relação à placa. Isso é chamado de estabilidade angular. Na animação a seguir, vamos mostrar como a estabilidade angular pode facilitar a manutenção do implante no osso, ou seja, evitar a soltura precoce do implante, além de manter a vitalidade do periósteo. As placas convencionais são chamadas nessa animação de standard plates e as placas bloqueadas locking plates. Nas placas convencionais, o ângulo entre o parafuso e a placa pode variar. Isso faz com que, durante o processo de soltura da placa, haja uma inclinação da placa em relação ao parafuso e a necessidade é que o parafuso seja tracionado sempre perpendicular ao eixo do osso para ser removido do osso. No caso das placas bloqueadas, o parafuso se mantém estável em relação à placa, ou seja, não é possível que o parafuso se movimente em relação à placa. Isso é chamado de estabilidade angular. Assim, caso a placa se movimente, o parafuso necessita de uma reabsorção óssea muito maior para que haja soltura da placa. Ou, todos os parafusos devem falhar simultaneamente para que haja soltura da placa. A ilustração também demonstra que as placas convencionais, ou standard plates, comprimem o periósteo, desvitalizando o periósteo sob a placa e, de alguma forma, diminuindo a evolução do calo ósseo. No caso das placas bloqueadas, não é necessário que a placa tenha contato íntimo com o periósteo. Isso permite que o periósteo permaneça vivo sob a placa e que o calo ósseo evolua de forma mais rápida e viável. As placas bloqueadas têm ângulo fixo que aumentam a fixação e preservam a estrutura vascular. Isso permite a fixação biológica de fraturas. Eu sou Fernando Ibanez e nós falamos nessa aula sobre o uso de placas. Até a próxima!